Imagine uma animação que mostra o trauma vivido por sua criadora. Meu nome é Shikabane e eu convido você a conhecer Alfred Playhouse. Alfred Playhouse é uma animação indie lançada no Newgrounds, um site para lançar jogos, animações e músicas indie. E no total nós temos 5 animações, sendo 2 pilotos, 3 episódios e um filme. Eu irei focar apenas nas animações, por causa que o filme eu quero deixar para um vídeo específico. Essas duas animações em si parecem mais um piloto do que realmente fazendo parte da história canônica de Alfred Playhouse. A primeira história sendo de um cachorro que estava sendo levado ao veterinário, porém ele não queria ser tratado. Então ele foge até que ele pula de uma janela e bom, não posso contar o resto. A segunda animação sendo de um cachorro sendo contratado como gerente de um restaurante. Mas ele começa a ter alucinações de poder, imaginando pessoas gostando dele, só que até a força. Todos iriam gostar dele, mesmo que fosse a força. Esses eram os pensamentos que ele tinha, e muitas dessa imaginação tinha analogias àquela ideologia da Alemanha, daquele cara do bigodinho. Esses dois pilotos em si não são canônicos, mas eles deram uma ideia para a criadora. O episódio começa com uma abertura animada, com uma explicação do que é a Playhouse. Entre aspas, existe um lugar para onde você pode escapar mentalmente, onde apenas tolices entra forçadamente, com o propósito de autopreservação. Aqui no Alfred Playhouse. Existe muita coisa aleatória que eu não posso mostrar, mas eu só vou falar o que eu achei importante. Uma coisa que eu não percebi, mas uma criadora percebeu, vou deixar o nome dela na tela, é sobre essa cena. Podemos ver Alfred bebendo numa mamadeira, uma espécie de gaiola de metal, e nela está escrito mãe, e na outra, que parece ser mais confortável, está escrito pai. Isso muito provavelmente referencia a um experimento que aconteceu na vida real, chamado experimento de Halo. O experimento consistia em um macaco colocado numa gaiola junto de duas bonecas que representariam a mãe dele, sendo cada uma com uma distinção. Uma forneceria comida, porém ela era muito mais fria e menos confortável, enquanto a outra não fornecia nada, porém era mais confortável de ele ficar abraçado, tendo como resultado que o macaco preferia a mãe mais macia e mais confortável na maioria do tempo, mostrando que existe realmente uma conexão entre o filho e a mãe. Pelo que eu entendi, é mais ou menos isso. E eu realmente acho que é uma referência a isso. Alfred está abraçado justamente na mãe mais fria, porque provavelmente ele não teve a oportunidade de ter a mãe mais confortável em si. Nesse tópico é sobre as muitas referências na abertura sobre aquela ideologia que a gente já tinha comentado. E realmente parece que a criadora tem algo a ver com isso. A gente já tinha comentado sobre esse tópico, mas aqui ele volta. A criadora continua colocando essas referências àquela ideologia, e não é à toa, porque, bom, você vai descobrir mais ao longo do vídeo. Muita coisa a gente consegue tirar dessa abertura. Na primeira coisa, nosso protagonista se chama Alfred, que é esse cachorrinho, e a Playhouse é o mundo imaginário que ele usa para fugir da realidade. Fugir do quê? Bom, nós descobriríamos mais à frente. Mas uma coisa importante, ele usa para fugir, não para lidar. Isso também vai ser importante mais à frente do vídeo. Bom, ele começa a explicar sobre o que a gente iria fazer hoje. E o que a gente ia fazer hoje seria encontrar a palavra secreta. Aí ele começa a explicar, e a palavra secreta é picolé. Então ele começa a repetir picolé, picolé. Então nós percebemos que ele tem um gatilho por causa dessa palavra. E é nos mostrado um flashback dele assistindo TV, até que uma pessoa, um homem, fala: "Você quer um picolé?" Então ele pede para Alfred continuar olhando para a TV, e então isso acontece. Bom, uma coisa importante é que na cena do homem, ele é chamado de Pickles. Bom, a gente vai entender mais depois. O entregador vai entregar um pacote na casa de Alfred, porém é puxado para dentro por Alfred, e Alfred não para de cantarolar, enquanto o entregador fica assustado pelo lugar onde Alfred vive. O lugar de Alfred está precário,
mas na visão de Alfred está tudo bem. O entregador começa a tirar tudo que ele tem, pedindo para ele deixar ele em paz. E eu não vou mentir, eu achei essa cena engraçada. Mas o entregador entende uma coisa, que ele não iria mais sair daquela casa. Bom, o segundo episódio, não vou mentir pra vocês, que na minha visão é o pior episódio de todos. E, bom, se você já não aguentou o primeiro episódio, eu realmente não recomendo você assistir o segundo. Mas se você quer assistir a série por conta própria, eu recomendo você assistir o primeiro e pular pro terceiro episódio, que é possível assistir nessa ordem. Bom, uma coisa que eu senti nesse episódio, e muitas pessoas falam sobre Alfred Playhouse, é sobre uma boa... Muitas pessoas falam é o realismo, entre aspas, sobre a representação do abuso. Uma boa maneira de eu explicar isso é com essa imagem, que é um meme, porém eu senti muito vendo isso, que é uma representação que está muito ficcional, uma que está no ponto perfeito e uma que está realista demais. E é o que eu senti vendo Alfred Playhouse. Eu senti que estava realista demais, muito gráfico, que causa... O problema de ser realista demais é que causa muito desconforto. Bom, vamos pro episódio. O episódio começa com Alfred explicando que ele tem amigos secretos na parede, porém não pode contar pra ninguém. Então, os supostos amigos dele saem da parede e começam a subir em cima dele e começam a fazer cócegas. E as cócegas começam a ficar cada vez mais intensas, até que param de ser cócegas, ou nunca sequer realmente foram cócegas em si. Então a cena fica bem gráfica, eu não posso mostrar nada pra vocês, mas no final o Alfred fica bem desconfortável e começa a chorar. E o choro é bem parecido com o de um cachorro em si. Essa parte do episódio sendo a mais gráfica e a mais perturbadora em si. Bom, tem um criador que eu já tinha comentado que fez um vídeo sobre Alfred Playhouse e ele comentou nessa cena que mesmo a animação não sendo uma das melhores, conseguiu perturbar a mente dele com esse trecho. E eu tenho uma teoria de por que isso acontece, por causa que a animação em si parece muito desenhos feitos por criança em si, não para criança, mas em si parece um desenho que uma criança faria. Então meio que acho que as coisas se interligam. Não sei se isso faz sentido, mas é a explicação que eu consigo achar por que essa cena é tão desconfortável. A segunda parte do episódio é Alfred falando coisas autodepreciativas e tentando se animar, falando: Alfred precisa de abraços, Alfred precisa de carinho, Alfred precisa de piedade. Então mostra o Alfred querendo cuidar de um machucado. Vamos cuidar dele. Assim podemos mostrar para as pessoas e as pessoas vão ter piedade de mim. Bom, vamos passar para o terceiro episódio. Bom, passamos para o terceiro episódio. E bom, aqui eu digo que esse episódio é o clímax, ou desfecho, podemos dizer assim. O Alfred começa o episódio flutuando até sua cama, dizendo coisas autodepreciativas, sendo coberto por alguns seres, mas no final tudo se torna algo vulgo Poison de Hazbin Hotel, sabe? Um clipe musical que no final somos mostrado alguém tagarelando. Parece ser Alfred, mas na verdade é Mr. Pickles. Agora posso entender, Alfred tem múltiplas personalidades, muito para conseguir lidar com o trauma. Algumas são mostradas na série, alguns trechos em específico, mas elas são mais bem explicadas no filme, que eu vou fazer um vídeo ainda. Mas o que você precisa saber é que todas as lembranças do trauma vão para Mr. Pickles. A existência de Mr. Pickles é lembrar daquilo. A existência dele é para que o Alfred não se machuque. Por isso ele propõe algo. Uma troca de papéis. Alfred ficará na Playhouse e Mr. Pickles irá para o mundo real. Alfred tem uma escolha. Ou ele ficar alienado na Playhouse, ou ele lidar com os traumas do passado. Mr. Pickles fala: Nós somos a sua mente, Alfred. Como vai fugir de si? Ou você enfrenta a realidade, ou sucumbe à alienação. Pois fugir não é mais, ou nunca foi uma opção. No fim do episódio, Mr. Pickles toma controle, e Alfred fica na Playhouse.
Agora nós vamos falar um pouco sobre o que nós vimos. A criadora é quem dava a voz a Alfred e suas múltiplas personalidades. A criadora é Emily Yoxis. A série foi feita... Os 2 pilotos que eu já mostrei aqui, ela provavelmente tinha no máximo 16 anos quando fez. Então ela já tava fazendo esse tipo de animação ainda bem nova, sabe? Agora vamos pro ponto principal, que é... A Emily usou suas vivências para fazer a série. Bom, ainda existe muito pró em discussão, não dá para afirmar, mas pelas múltiplas provas, etc., então é correto afirmar que sim, aconteceu alguma coisa na infância dela para ela poder usar Alfred Playhouse como uma maneira de lidar com tudo aquilo. Mais sobre a criadora, ela tinha um potencial não só em animação, pois ela fez faculdade de animação em Harrisburg, na Filadélfia. Ela fazia parte de uma banda chamada Punk Rock, MD Punks and the Dragons, e ela era uma vendedora muito carismática. A que nível de carismática? Bom, teve o jornal da cidade postou ela e ela era chamada de a garota do pistache, por causa que ela vendia pistache nos jogos de beisebol para pagar a faculdade. Ela era tão carismática que saiu no jornal. Bom, mas tudo começou a decair por causa que ela frequentava muito 4chan. Uma parte muito que falava sobre política, com ideologias que, bom, eram cada vez mais extremas. Ela era bastante de extrema direita em si. E as ideologias, bom, já foi mostrado no vídeo que eram as ideologias meio tortas. O filme do Alfred estava sendo produzido em 2016. Até que teve uma convenção, tinha uma área que era o palco onde tinha um montão de criadores de animações indie pra você perguntar coisas. Aqueles palcos, você sabe do que eu tô falando. No caso, tinha alguns animadores bem conhecidos, como a Vivi Pop, que não estava no palco, mas estava no evento, e um dos criadores de World, não me engano. Mas então, ela não estava no palco, mas ela subiu no palco, invadiu o palco, de maneira mais correta de se falar, e começou a falar um montão de baboseira. Do mais leve até o mais pesado, ela falava que o Mr. Pickles, o desenho, copiou ela, e no caso, obviamente, não é verdade. Ela falou até para um menor de idade começar a criar conteúdo adulto e que animações adultas dão mais dinheiro. Agora, as últimas informações que nós temos sobre ela é que ela se casou com uma pessoa que tinha as mesmas ideologias que ela, né? E teve 2 filhos, então já sabiam como é que isso tá indo. Mas e aí, o que você achou do vídeo? Você gostou? Se gostou, dá like, compartilha, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.